de venda de put, tá? Acho que está bem claro para Uhum. vocês, acho que até é o momento de fazer, as estratégias de fazer. Mas, né, quanto mais a gente vai, é aquilo que eu falo, né? A arte da guerra, né, que é a metodologia aí, ou a filosofia, né? Eu gosto de falar que é a filosofia, né? Porque você tem que mudar o jeito que você pensa, que tem as 7 etapas, né? Então, dentro da arte da guerra tem aquelas 7 etapas, né? E dentro das etapas, né, cada etapa é um ciclo, né? É um treinamento específico. Então, tem lá a etapa um que é para aguardar o mercado chegar no preço e a gente ir no receber, vai recebendo dinheiro, né, ao longo do tempo. Etapa 2 é proteção de capital, etapa 3 é spread, etapa 4 são ativos sintéticos, etapa 5 é alavancagem, etapa 6 são os operacionais avançados e por aí vai, tá? Só que e aí eu costumo falar, né, que essa filosofia tem começo, tem meio, né? Ela tem fim? Tem fim, que é lá na etapa 7. Mas, né, como tudo na vida, a gente vai tendo aprendizados no meio do caminho, né? E um dos aprendizados, por mais que eu já tenha tempo de tela, já tenha passado por várias experiências, por exemplo, em venda de put, né? Esses últimos, não digo 3 meses, mas os últimos 6 meses, se a gente for pegar lá desde outubro de 2024 até agora, a gente passou de novo por alguns ciclos interessantes, né? A gente vê o Bradesco, né? Eu saí vendendo put do Bradesco quase lá em R$ 14. O Bradesco chegou a 11, né? Eu saí vendendo put da CSN lá em R$ 10. Ela chegou a 7 alguma coisinha, né? Ambev, eu saí vendendo put no 13. Ela chegou no 10,50, né? Então é isso que eu quero passar hoje. Quando a gente Uhum. talvez não entre no melhor momento, né? Mas a gente tem todo o ferramental suficiente para transformar essas vendas de put em até uma possibilidade de capital garantido, tá? É trazer um pouco dessa visão de ciclos econômicos, beleza? Então, Certo. a primeira pergunta é o seguinte, né? Que a gente não tem que ter muita dúvida na resposta. Se venda de put tem risco ou não, né? Tem risco venda de put? Não. Tem para quem não sabe. Exatamente. Então, é a primeira coisa, é a primeira pergunta que eu faço, né? E se a gente ainda tiver dúvida, a gente tem que voltar lá no marco zero. O que que é o marco zero? É a precificação, que é onde vai te dar uma certa tranquilidade. Tá? Por que uma certa tranquilidade? Porque você vai falar assim, cara, eu quero entrar na ação. Só que eu vou trabalhar nessa entrada de uma forma mais inteligente. Eu não vou sair comprando ação no preço que ela está hoje. Então, se você for lá na precificação, você só precisa fazer isso uma vez a cada 6 meses, tá? Que são os ciclos semestrais de resultado. Você vai lá, naquela planilhazinha lá, precificação. Aí você fala, ah, beleza, o preço justo do Bradesco é R$ 12. Então, pronto. Dentro do gráfico, você já se localizou espacialmente, tá? Você já se localizou. Você fala assim, cara, R$ 12 é a minha marca d'água. Se ele tiver 13, significa que ele está caro, Uhum. para aquilo que eu acho. Então, se ele está 13, eu posso até vender put. Só que você vai vender put em qual strike? No 12, que é onde você precificou. Então, você até pode vender no 13, você até pode vender no 14, certo? Só que você tem que vender lá no strike de baixo, lá no 12, que foi o preço que você Uhum. chegou ali na planilhazinha. Então, se a gente tem dúvida ainda se venda de put é arriscada, volta, dá um passo para trás e volta lá no marco zero e faz a precificação lá para pelo menos seu pontapé inicial para te dar uma certa tranquilidade. Isso é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto, a gente entra na etapa um e na etapa 2. Eu não vou falar de etapa 2 aqui hoje, tá? A gente entra na etapa um. O que que é? Todos os operacionais baseados em venda de put, onde a gente começa a criar um arcabouço para a gente comprar ação mais barata, tá? Mesmo a gente tendo precificado ela a 12, tá bom? E aí, aquilo que Ô, você já sabe. Vinícius, Oi, no Pilar 1 você vai falar do operacional de renda, não? eu vou Você chegar não nele. colocou ele aí? Eu vou chegar nele, tá? Aqui é meio que só uma revisãozinha rápida aqui para todo mundo ficar no mesmo nível, tá? Então aqui só relembrando, né? Para fazer todos os operacionais do Pilar 1, a gente deixa o dinheiro na Selic. A Selic hoje está 14,25 ao ano, ao mês está 1,10 e a gente tem os nossos 4 principais operacionais. Tá? Então, venda de put a seco, venda de put com proteção, a TLA e o Stretto coberto. Então, cada um deles vai dar uma rentabilidade X aqui para a gente, tá bom? Uhum. E a gente ainda tem os operacionais complementares. Basicamente, os operacionais complementares são os boosters.
Aí você pode fazer o booster ATM, o booster OTM, o booster ZCC, o booster no crédito. Você pode fazer o Batman, você pode fazer várias coisas aqui, tá? Mas de novo, lembrando que eles são complementares. Por que que eles são complementares, Vinícius? Porque eles vão passar a fazer sentido lá na etapa 6. Quem está na etapa 6 lá, viu que lá os boosters passam a fazer mais sentido do que aqui na etapa 1. Aqui na etapa 1 a gente acaba realmente usando mais ele como especulação. Agora, o que que acontece? Qual que é o objetivo final aqui da nossa etapa 1 em termos de rentabilidade? Para cada um pode ser uma rentabilidade X, tá? Mas sendo pé no chão, o objetivo é 2%. Por que 2%? 1,10 da Selic, capital garantido, e mais X percentual de qualquer operacional que você for fazer. Pô, se você for fazer o Stradle coberto, lá do Bradesco no 13, né, que o Bradesco está 13, mesmo você tendo precificado a 12, se você quiser fazer no 13 e quiser fazer um Stradle coberto, tudo bem. Você vai tirar 1,10 mais 6%. Só que ele tem que ficar acima dos 13. Só que você entende que já existe uma discordância, porque você está falando que o valor justo seria no 12, tá? Então é isso que eu quero chegar. Você não vai sair batendo Straddle lá no 13, você vai fazer um passo a passo até chegar no 12. E se ele passar do 12 e continuar derretendo, a gente ainda vai ter 9 ferramentas para suportar, tá bom? Então na etapa 1, o que que é? A gente trabalhar como uma seguradora. Então quando os buy and holders estão com medo, a gente vai lá e oferece seguro. Quando que a gente oferece seguro? Quando o mercado está pessimista. E por que que a gente faz isso diferente do que a manada faz? Porque a gente poderia ser o próprio buy and holder e ir lá e querer comprar seguro e não vender seguro. A gente só faz isso porque a gente tem uma estratégia bem definida. E a partir do momento que a gente tem uma estratégia bem definida, cara, a gente fica mais tranquilo para comprar o ativo mais embaixo. Lembrando que no final, tudo que está contido na etapa 1 ainda é sobre a assunção do ativo, tá? Ainda é sobre a assunção do ativo. Para a gente ir seguindo nas etapas. Etapa 2, assumir o ativo, faz proteção de capital. Etapa 3, faz a não rentabilidade que você teve na etapa 2 em detrimento da proteção de capital. Então, no final da etapa 1, a gente só vai usar ferramentas para a gente comprar o ativo mais barato. No final é isso, tá bom? Até aqui, ok? Ok. Tá? Tá ok. E aí, como que a gente traduz isso para a filosofia arte da guerra, né? Então a gente sabe que a arte da guerra, lá, a ação sobe, a ação cai, a gente tem lá as proteções, né? A gente tem aqui as proteções que ficam mais claras na etapa 6, mas na etapa 1 você já consegue fazer, né? Você pode fazer os boosters aqui, por exemplo. Os boosters cabem aqui, né? Tanto de call quanto de put. E por aí vai. Mas se você olhar isso daqui, né, quando a gente olha gráfico, cara, o sobe e desce da ação nada mais é do que os ciclos econômicos, tá? E isso pode ser, né, referente ao micro daquela empresa especificamente, ou pode ser relacionado ao macro, tá? Pode ser qualquer coisa. Mas se você for olhar a empresa específica, o que que são os ciclos econômicos dela? Geralmente são os períodos de resultado. E os resultados, eles são divulgados para as empresas que têm abertura de capital na bolsa, que são as que a gente negocia, a cada 3 meses. A cada 3 meses, aí você tem os resultados semestrais, que aí já fecham um ciclo semestral, e o resultado anual que vem mais forte. Então, se você fosse falar sobre ciclos, seriam esses, trimestrais, semestrais e anuais. Qual que é o mais forte? O anual. O anual é o mais forte. Mas os trimestres, queira ou não, já antecipam o semestral e o anual. Então, por isso que esses ciclos, aqui para mim, o mais forte é a cada 3 meses. E por que que eu estou falando isso? Vocês vão entender, tá? Porque esses ciclos de 3 meses. Tá? Outra coisa que afeta os ciclos econômicos das empresas é a questão de safra, né? Se a gente pega, às vezes, empresas mais do agronegócio, né? Você vai estar mais vulnerável ali às safras. Só que, de certa forma, a safra, se ela acontecer intratrimestre, ela vai ser impactada no trimestre também, tá? Aqui é só um detalhe. E o que está fora dos ciclos econômicos, na minha visão, tá? Aí cada um pode dar opinião também. É questão de noticiário. Então você pode estar nesse inteirinho aqui de 3 meses, mas pô, o Trump foi lá e falou que vai aumentar em 20% a importação de veículos. Puta, se a gente tivesse uma planta aqui da Chevrolet que exportasse veículo para os Estados Unidos e a gente negociasse ações da Chevrolet aqui no, na Bolsa do Brasil, a gente ia ser impactado, mesmo ela não tendo completado o ciclo de resultado dela.
tá? Então, notícias podem impactar o ciclo econômico. Mas se você tiver paciência nesse interim para suportar o noticiário, aguarde o ciclo econômico.